de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do reino do céu. Inclusive, se houver visitante, desejam também que sejam grandemente abençoados por esses santos. E aqueles que nos acompanham em seus lares, pela internet, igualmente, que a graça de Deus e de todos os santos recaiam sobre todos. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Nós vamos fazer a reunião inicial, consagrando a reunião ao reino do céu. Todo de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados, em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do teu bendito sucessor, nosso amado primaz, profeta de Deus e supremo pastor, querido irmão Aldo. Nós te louvamos e agradecemos por esta oportunidade que a Senhora nos concede, em nome do nosso Deus, de nos reunirmos na sede da tua igreja para te glorificar e também louvar o nosso Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos e anjos do reino do céu. Santa Vó, consagro esta reunião e a entrego nas vossas mãos. Peço que a tua bênção, a tua unção e virtude recaia poderosamente sobre todos nós, os teus filhos, não só na sede, como também em nossas congregações, muitas que também estão iniciando um culto em glorificação ao teu santíssimo nome. Santa Vó, abençoa também os coralistas, os regentes e os músicos, que igualmente eles recebam a tua unção e que os anjos dos céus cantem com eles nas apresentações para louvarem conosco toda a glória do Pai e também nos dar bastante ânimo, coragem, força e fé para vencermos a cada dia as lutas nesta terra. Querida avó, também rogo que a Senhora dê a todos os ouvintes da Hora Milagrosa e a esses irmãos que estão também nos acompanhando pela internet, que a Senhora possa grandemente abençoá-los, fortalecê-los na fé, dando a todos muito ânimo, paz, consolo, união, alegria e muita saúde. E também os ajudando a resolverem os seus problemas de acordo com a nossa fé, com a nossa doutrina, com a nossa disciplina, pelo poder celestial. Recebe por tudo, querida avó, nosso Santo Consolador, a nossa adoração, glorificação e agradecimento. E eu declaro esta reunião consagrada aos céus e entregue nas vossas benditas mãos de Espírito Consolador e também de Rainha dos céus. Amém. Irmãos, vamos cantar o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. O Santo Irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Vó Rosa, com a aprovação de Deus,
para ser seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Foi aquele que, enquanto viveu entre nós, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor, da libertação das amarras deste mundo. Foi aquele que ouvia, aconselhava e alimentava a verdadeira fé nos corações, que buscavam alento para a alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Com divino amor, justiça e benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus Pai, atuando como pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de vir. Por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos profetas do passado, para cumprir seu ministério como profeta do tempo presente. Entre eles destacam-se os profetas Moisés, Elias e Daniel, a quem considerava grandes companheiros, conforme revelou a Igreja em diversas ocasiões. Representou entre nós todo o poder de Deus e de seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja missão era revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade sobre os ensinamentos do Divino Mestre e ensinar regras de elevada moral e boa conduta, para santificar a alma daqueles que crescem e se esforçassem por viver como verdadeiros filhos de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no tempo determinado e conforme os desígnios de Deus Pai e de seu Divino Espírito Santo, a vida terrena do irmão Aldo chegou ao fim. Seu espírito foi conduzido aos céus para integrar e ampliar por toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, os apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso, que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus Pai, como um santo de grande poder e glória. Cremos também que ele continua em espírito, intercedendo junto a Deus Pai em favor dos fiéis, para que, com sabedoria e proteção divina, possam seguir os caminhos retos ensinados por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Confiamos que ele ampara os fiéis em sua jornada cotidiana, que continua encaminhando almas preciosas ao reino celestial, exercendo a função de pastor, anunciada por nosso Senhor Jesus. Acreditamos ainda que participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. Cremos que somente uma pessoa dotada de virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e guiada pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições simultaneamente
ao longo de todos os anos do seu ministério. Entretanto, o irmão Aldo sempre foi uma pessoa simples e humilde em seu proceder, jamais se vangloriando de que representava na terra ou diante de Deus Pai e de todo o seu divino poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo. Ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial, em nossas orações e louvores, no cotidiano, quando clamamos por seu santo nome e suplicamos que interceda em nosso favor diante da Santa Vó Rosa e do poder celestial. Assim procedemos sem exageros em relação a esse santo de Deus, tampouco com tendências ao fanatismo ou à intolerância de qualquer espécie. Cremos que o santo irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos, pois confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus do tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao santo irmão Aldo. Irmãos apostólicos, sigamos firmes com o povo de Deus, deste tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo em nosso meio. Santos que continuam a amparar nossa vida e proteger esta igreja, obra de Deus, consolidada e reconhecida nos céus, exercendo o poder do Pai para que neste mundo se torne um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos expressar nosso reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta do Senhor realizou entre nós e pelo progresso que a igreja alcançou sob seu governo, tanto espiritual quanto material. Também devemos reconhecer o trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Muitas vezes, assim como ocorria com a Santa Vó Rosa, cujo espírito era levado aos céus por Jesus, enquanto ela ainda exercia seu ministério entre nós. O irmão Aldo também era levado em espírito pela Santa Vó Rosa aos céus e colocado na presença de Deus o Pai para receber orientações divinas sobre o trabalho da igreja na terra. Essas orientações diziam respeito à santificação do povo, à salvação, às curas e à condução da igreja, livrando-a do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo irmão Aldo, nossa adoração e gratidão pelo glorioso ministério que exerceste entre nós e que continua exercendo. Pedimos que conceda sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz
e felicidade em todas as famílias. Amém. Irmãos, vamos ouvir cantado pelo coral o hino Gratidão a Maria Santíssima.
aqueles que estão trilhando este santo caminho com o firme propósito de serem fiéis a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja, devem se empenhar para receber o batismo, pois esse sacramento possui um profundo significado para a vida espiritual e para o viver aqui na Terra. Em primeiro lugar, a vinda à sede em São Paulo e a participação nos dias em que estiverem hospedados trarão grandes benefícios espirituais, além de um preparo para uma nova vida e novos rumos, conforme a vontade de Deus e do Consolador. Os que se preparam para o batismo estão sendo instruídos para defender o reino dos céus e sua justiça. Por isso, devem viver uma vida santificada, aprender com a sabedoria divina e preparar seu espírito como soldados de Cristo e do Consolador. Conforme ensina o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Efésios: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo de vossas almas. Porque a nossa luta não é contra os homens, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. É necessário ter fé e confiança na Santa Vó Rosa, em Jesus nosso Senhor, na Virgem Maria, no Santo Irmão Aldo e em todo o poder celestial, para resistir às tentações, aos maus sentimentos, aos pensamentos negativos e a tudo que possa tentar abalar a fé na doutrina da Igreja, no Santo Irmão Aldo e na Santa Vó Rosa. E o apóstolo continua: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta salvação representa toda a graça santificadora e o poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para guardar e amparar os fiéis até que alcancem a perfeição espiritual e conquistem a vida eterna. É essencial manter sempre no coração os ensinamentos doutrinários e disciplinares, praticando-os diariamente para se defender contra todo erro e pecado, sendo vigilante e perseverante na prática do bem, da justiça e da oração. Assim, todos os que vêm se batizar estão sendo preparados e santificados para vencer na luta contra o pecado e todas as tentações deste mundo que procuram afastar a criatura de Deus, seu Criador. O batismo do Espírito Santo reveste a alma daquele que se batiza com essa armadura divina, capacitando-o para lutar contra o pecado e todo o mal. Trata-se da unção preciosa, concedida pela Santa Vó Rosa naquele momento,
fortalecendo o espírito do batizando com poder celestial, para que possa vencer como verdadeiro apostólico e filho de Deus. Por isso, todos os que vêm se batizar com espírito de humildade e desejo de obediência, sentem o impulso de se unir ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja. A Santa Vó Rosa coloca esse amor e esse desejo em seus corações, para permanecerem nesta igreja que é o reino do céu entre nós. Venham se batizar com fé, amor e muita confiança, pois Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial estarão ao seu lado. Não tenham medo, nem dúvidas em seus corações, mas sim coragem e plena confiança. Irmãos, vamos ouvir cantado pelo coral o hino intitulado Louvamos a Virgem Maria.
Nosso irmão pastor, senhor Fagner Barbosa Prestes de Oliveira e sua esposa, a senhora Miriam Cristina de Lima Prestes, residentes na cidade de Itararé, estado de São Paulo, relataram que seu filho, Mateus Henrique de Lima Prestes, nasceu em janeiro de 2023, aparentemente saudável. No entanto, durante os exames realizados para a alta da maternidade, foram observados sintomas que levaram ao diagnóstico de uma cardiopatia congênita grave. Diante da urgência do caso, o bebê foi transferido para um centro médico especializado. Nesse período de angústia, os pais, em profunda fé, clamaram aos céus pela vida do filho e suplicaram a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que tivessem misericórdia dele. Exames detalhados confirmaram a gravidade da condição e os médicos alertaram os pais sobre a baixa probabilidade de sobrevida. Mais uma vez, o casal recorreu ao poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, confiando que seriam atendidos. Após essas manifestações de fé, o Mateus apresentou uma melhora relativa em seu estado geral, o que possibilitou a realização de exames mais aprofundados. Os resultados indicaram uma grave anomalia na formação estrutural do coração, exigindo intervenção cirúrgica urgente. Superadas as dificuldades para a liberação do tratamento pelo plano de saúde, o bebê foi submetido a uma cirurgia delicada e de alto risco. E graças ao amparo celestial, o procedimento foi bem sucedido, sem intercorrências, e sua recuperação foi estável e gradual, conforme confirmado pelos exames de acompanhamento. Nos últimos dias de fevereiro de 2023, o Mateus recebeu alta hospitalar. Segundo os pais, ele é atualmente uma criança saudável, bem disposta e com bom desenvolvimento. Reconhecidos pela bênção recebida, o pastor Fagner e a senhora Miriam expressaram sua gratidão. Nossa adoração e gratidão à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Maria Santíssima, poderosos santos de Deus, pelo milagre concedido para a vida e saúde do nosso filho Mateus. Irmãos, vamos ouvir tocado pela orquestra o hino Fé em Maria Santíssima.
a crer no Evangelho de Jesus. Incansável nos ensinou a andar no caminho da luz. Ele sempre ensinou a praticar o que Jesus praticou. Deu exemplo com o seu jeito de amar, como Cristo nos amou. Ele ensinou a vivermos uma vida de humildade, a buscarmos sem cansar a santidade que Jesus em sua vida tanto preservou. Ele ensinou a caminharmos nas veredas da justiça, a evitarmos o pecado e a malícia, bem como Cristo em sua vida evitou. O irmão Alto nos ensinou que amássemos como Jesus nos amou. Complacente ensinou que perdoássemos como Cristo perdoou. Sua vida foi exemplo de humildade, de bondade, mansidão. Paciência, tolerância e amizade, mesmo sobre ingratidão. Ele ensinou que a humildade é a virtude principal para quem pretende lá na glória celestial ter o direito de herdar um galardão. Os seus sermões estão escritos para nossa referência, para lembrarmos seu amor e paciência, do seu exemplo e de sua pregação. O irmão Alto estendia sua mão a quem o procurava, atendia e não fazia distinção, e com amor abençoava, demonstrava seu carinho e atenção a quem sua bênção suplicava.
ensinava a crer em Deus e a não temer a luta que se aproximava. Ele ensinou a praticarmos a vontade de Jesus, que com imenso amor por nós morreu na cruz, para dar vida eterna a quem lhe for fiel. Cremos que Ele é um profeta prometido por Jesus, para levar ao mundo inteiro a sua luz, guiando assim o seu rebanho para o céu. Para o céu. Para o céu. Irmãos, conforme ouvimos na primeira leitura sobre o nascimento do Santo Irmão Aldo, cujo aniversário festejaremos agora no dia 31 de agosto. Foi, irmãos, um fato muitíssimo relevante, porque constituiu-se na grande vitória do reino dos céus. Todo o reino do céu festejou quando o Santo Irmão Aldo nasceu, por causa que os planos de Jesus estavam demorando muito para serem cumpridos na terra. Quando ele veio a primeira vez, já ele foi muito perseguido. O seu ministério durou apenas 3 anos, por causa de muita dificuldade da época e também por causa de muita perseguição, muita inveja, muita luta. Todo o poder do mal levantou-se contra Jesus e ele então precisou que seus dias na terra fossem abreviados. Inclusive porque o corpo dele já estava muito esgotado, porque os 3 anos de ministério que ele realizou, irmãos, foram exaustivos. A época era difícil. O povo muito corrompido, descrente, um povo rebelde, um povo mal doutrinado, um povo explorado, um povo, irmãos, que os mais pobres eram escravizados e os mais ricos não se contentavam com nada e queriam cada vez mais. E com isso praticavam injustiças horríveis. Não só na parte material, porque espiritualmente também os sacerdotes ensinavam coisas que não tinham nada a ver com os ensinos do profeta Moisés. E se diziam seguidores de Moisés, mas praticavam horrores, inclusive acusando e julgando falsamente as pessoas, mandando até apedrejar inocentes, explorando o povo em muito trabalho, em muito esforço, em muito sacrifício, em jejuns e inclusive explorando neles muito dinheiro, exigindo muito dinheiro deles. Então o povo estava rebelde. Ou Jesus vinha, ou Deus aplicava outro juízo semelhante ao dilúvio, porque não havia outro remédio. O povo, infelizmente, daquela época, estava demais materializado, corrompido e explorado.
Então, notem, Jesus encontrou tudo isso na terra. Desde que nasceu, a luta foi terrível. Assim que nasceu, precisou a Virgem Maria e São José fugir com ele para o Egito, porque já queriam destruí-lo. E toda a vida dele, ele foi perseguido pelo mal. Principalmente durante os 3 anos do seu ministério exaustivo. Ele com os apóstolos chegavam a caminhar a pé, atravessando o deserto, sob o sol abrasador, com areia escaldante. Os irmãos sabem, a areia escaldante se torna como vidro. E rachava até as sandálias. E eles tinham que, às vezes, atravessar o deserto para ir em busca de uma alma, de uma pessoa de um bom coração que Jesus precisava alcançar para poder dar salvação. Então, o sacrifício dele foi muito grande. Eu me lembro até um fato que a Santa Vó Rosa nos contou sobre esse assunto, que não ficou escrito no Evangelho, no Novo Testamento, mas Jesus e os apóstolos que contaram isso para ela, principalmente São Pedro. Diz que em determinado dia, Jesus e os apóstolos estavam atravessando o deserto a pé, porque não tinha condução, os irmãos sabem, era tudo dificultoso. Então, eles caminhavam com o sol escaldante, a areia quente, e o vento soprava e levantava a areia e entrava nos olhos dos apóstolos. Então, os apóstolos disseram para São Pedro, porque São Pedro era mais ágil, assim, para se comunicar com Jesus. Então, disseram, Simão, pede para o mestre mandar parar o vento. Não chega esse sol escaldante pisando na areia quente e ainda a areia quente vindo nos olhos. Então São Pedro pediu para Jesus que mandasse parar o vento. Então Jesus disse para ele, eu te dou o poder. Pedro, pode mandar parar o vento. Então São Pedro clamou, para o vento. E o vento parou. Acontece que Jesus era Jesus, santíssimo, poderosíssimo. Ele andava na frente. Mas os apóstolos atrás não tinham ar para respirar sem o vento. E o calor abrasador e a areia fervente, eles não aguentavam mais. Então disseram, Simão, pede para o mestre mandar voltar o vento, que nós não aguentamos mais. Então São Pedro pediu e Jesus ordenou, o vento voltou. E até Jesus explicou para eles, eu deixei acontecer isso para vocês verem que tudo o meu Pai fez com perfeição. E se ele colocou o vento no deserto, é porque é necessidade em favor dos andarilhos. Mas notem, irmãos, eu contei isso para os irmãos verem o sacrifício que Jesus fazia. E a perseguição era intensa. E ele tinha muita misericórdia dos doentes, dos enfermos. E fazia milagres não para aparecer, para provar que ele era o Cristo, mas principalmente pelo grande amor que ele tinha em favor dos sofredores. Entenderam? Ele chegava até a curar e dizer para a pessoa, fica quieta, não fala. Porque quanto mais divulgavam os milagres dele, mais os sacerdotes tinham inveja e queriam matá-lo. E eram sacerdotes, olha como era bonzinho o pessoal daquela época. Entenderam? Mas o sacrifício foi em vão, foi muito triste, não foi em vão, mas foi muito crucial. E Deus então resolveu abreviar os seus dias, porque ele poderia ter vivido até formar a Igreja Apostólica,
e deixar os apóstolos na direção da igreja, com a ajuda de Maria Santíssima, e depois subir ao Pai, deixando a igreja apostólica organizada. Era plano dele. Mas não foi possível. Inclusive porque ele não pôde preparar o Consolador naquela época. Ele tinha muita esperança de fazer de São Pedro o Consolador. Tanto que ele dizia: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo, consola as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, conforta os meus filhinhos. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, já falei, o senhor sabe tudo, eu te amo. Consola os corações. Ele tinha esperança de fazer de São Pedro o Consolador, para garantir naquela época a salvação completa daquela igreja apostólica até o arrebatamento. Precisava do Consolador, tirado no meio do povo, para a igreja vencer até o fim, sem nunca ser derrotada. Mas ele não foi possível preparar o Consolador na época. Uma também que São Pedro não nasceu para ser o Consolador, ele nasceu para ser um grande apóstolo. Então Deus mostrou para Jesus que não era possível formar o Consolador naquela época. Então ele deixou a promessa: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós e vos enviarei um outro Consolador, em tudo semelhante a mim, para que fique convosco para sempre. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele me glorificará, e glorificará o meu Pai, pois receberá tudo que é meu, e vos há de anunciar tudo que há de vir. Então ele deixou a promessa que o Consolador viria, mas nos tempos da regeneração, que é o tempo em que vivemos. Então os dias dele, irmãos, foram abreviados também porque ele precisava, em sua obra vicária, dar-se em sacrifício vivo na cruz e derramar o seu sangue inocente em favor dos humildes, dos sinceros, dos piedosos, e também ressuscitar ao terceiro dia, ganhando o poder da vida sobre a morte, para garantir também a salvação de toda a humanidade que cresce nele. Não era só um sacrifício em favor daqueles filhos, daquele povo atual, mas era um sacrifício de uma validade eterna. Por isso que ele ressuscitou também, ganhando o poder da vida sobre a morte, para garantir que hoje estivéssemos aqui, salvos, redimidos, consolados com o Consolador, com o último profeta, com a igreja verdadeira. Mas notem, irmãos, que os planos de Deus se constituem de vitória profética. Jesus chegou a falar: para Deus, um dia é como 2000 anos. E 2000 anos para Deus é como um dia. Porque eles têm o tempo deles, não é o nosso. E tudo que Deus realiza é no momento certo, na época certa, de acordo com a sua justiça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Então, já quando a Santa Avó nasceu aqui na terra, houve festa no céu, porque Deus declarou para Jesus: naquela menina estão os meus dons. Não precisa procurar entre a humanidade quem será o Consolador, porque eu preparei aquela menina, dotada de dons, poderes e virtudes, para se tornar no outro Consolador da tua promessa. Entenderam? E já era quanto tempo que Jesus havia ressuscitado, e a Virgem Maria fazendo milagre, para poder conservar a fé no coração da humanidade em favor de Jesus, para que não se esquecesse de Jesus.
Demorou quase 2000 anos para Santa Avó Rosa nascer e para poder começar a se cumprir a promessa sobre a vinda do Consolador. Agora, a Santa Avó Rosa, irmãos, nunca falhou, porque ela já nasceu dotada de virtudes, de também um cérebro perfeito, um espírito forte, corajoso, destemido, muito amoroso. Ela tinha nela todas as virtudes do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que ela conseguiu, irmãos, viver nesta terra, sendo sempre aprovada por Deus. Nos primeiros 21 anos da vida dela, ela era muito rica. Nasceu como a principal herdeira de um grande fazendeiro aqui no Tatuapé, aqui em São Paulo. Então, ela foi criada na riqueza, mas o que ela gostava era fazer caridade. Ela não tinha orgulho, não tinha soberba, não era vaidosa, não tinha ganância. Tinha muito dinheiro, porque a fazenda do pai dela era enorme. Ele tinha, inclusive, muitos empregados. Mas ela, irmãos, nunca deixou se envolver pelo orgulho, pela soberba, pela ambição. Não. O que ela gostava era ajudar o próximo. Tanto que, desde pequena, ela via uma família precisando de uma ajuda, ela ajudava. Nem que fosse preciso ir na fazenda, pegar tudo que ela podia e levar para os pobres. E depois ela apanhava, porque o pai dela não queria que ela fizesse caridade. E mesmo apanhando, no outro dia, se ela via outra pessoa necessitada, ela tornava a ajudar, mesmo sabendo que ela ia apanhar. Por quê, irmãos? Porque ela era amorosa. Desde nascença, ela tinha os dons do Espírito Santo. E o maior dom de Deus é o amor, é a caridade. Entenderam, irmãos? Então, Jesus pôde tomar conta dela com a Virgem Maria, desde que ela nasceu, para poder prová-la. Porque Deus só pisa em terra firme. Ele sabia que ela nunca ia falhar, mas de acordo com sua justiça, precisou prová-la em todos os seus dias. E ela nunca o decepcionou. E é verdade, até os 21 anos, ela era muito rica, já era casada com um capitão de navio, um moço da alta sociedade, já tinha 2 filhinhas pequenas, mas sempre aprovada por Deus. Isso que eu acho muito importante os irmãos saberem. Porque o marido era rico, o pai era rico. O marido levava ela a frequentar a alta sociedade. Mas ela nunca se deixou dominar pelas modas do mundo. Se vestia muito bem, mas dentro da honradez, do temor a Deus, crendo na Virgem Maria, amando a Jesus e querendo honrá-los em sua vida. Então ela foi sendo aprovada de todo jeito por Deus, porque ela não se orgulhava, ela ajudava os pobres, ela era santa, mesmo antes de servir a Jesus. Entenderam? Agora, o poder das trevas, lá no reino dele, ele dizia, porque ele não conseguia dominá-la. Podia inventar a moda que fosse. Se ela via que não era uma coisa de honradez, podia todas as mulheres usarem, ela não usava. Sabe o que ela falava? Eu não sou Maria, vai com as outras. Eu tenho responsabilidade e também sei o que eu quero. Eu quero honrar ao meu Deus, honrar a Jesus
e a Virgem Maria. E não é qualquer moda que todas usam que eu também vou usar. Ela nunca desprezou ninguém. Nunca maltratou ninguém. Nunca ofendeu ninguém. Mas nunca foi atrás de conversa de ninguém. Ela tinha personalidade própria de filha de Deus. Por isso que hoje nós temos a honra de estar aqui. Porque ela conquistou a vitória de ser o Consolador desde a infância. Não fosse ela, esta igreja não existiria. Entenderam, irmãos? Então Jesus podia aprová-la. Mas lá no poder das trevas, o grandão lá falava para os seus comparsas: ah, ela é santa, mas também sempre rica. Nunca precisou trabalhar para comer. Nunca teve falta de nada. Rica, marido rico, da alta sociedade. Eu queria ver se ela passasse fome e tivesse que trabalhar para comer, se ela ia continuar santa. Porque ele não conseguia dominá-la, irmãos. Nunca ninguém dominou a Santa Vó Rosa. O único que a dominou por completo foi Jesus. Porque ela sempre o amou e nunca negou nada para ele. Mas nunca foi dominada por nada deste mundo. Entenderam? Então, o que Deus fez? Permitiu que ela ficasse pobre. Para provar aos anjos, ao povo na terra e ao poder do mal, que ela continuaria santa, independente da condição material. E ficou pobre, viu, irmãos? O marido morreu na Inglaterra, era a época da Primeira Guerra, o navio que ele pilotava foi torpedeado. No mesmo ano morreu o pai dela, daí a alguns meses morreu a mãe, depois morreu uma filhinha pequena, recém-nascida, morreu a avó. Não foi Deus que matou, não vão pensar mal. Mas foram consequências da vida que Deus permitiu para provar para ele e para todo o reino do céu que ela era digna de ser usada por Jesus para restaurar a sua igreja até se tornar no Consolador. E ela ficou muito pobre, irmãos, porque as terras dela, em época de guerra mundial, o mundo inteiro sofre. Entenderam, irmãos? Atinge todas as nações, inclusive o Brasil. Então as terras foram sendo griladas, foram sendo invadidas por aproveitadores. E ela só com 21 anos, com 6 irmãos menores para criar, não teve condições de se defender numa época de guerra mundial. Então ela foi perdendo a posse de tudo e Deus permitiu, porque confiava nela que ela não ia falhar. E justamente não falhou. Ela trabalhou dia e noite para criar os seus irmãozinhos na honradez. E ainda sobrava tempo e modo dela ajudar os mais necessitados que ela. Porque ela continuava na prática da verdadeira caridade. Entenderam, irmãos? E nunca blasfemou a Deus por ter perdido tudo. Já pensou? Morreu o marido, o pai, a mãe, a avó, a filho. Perdeu tudo. E continuava humilde, amorosa, caridosa, amando a Deus sobre tudo, adorando a Jesus e a Virgem Maria e obedecendo às ordens divinas sem existir uma igreja que lhe ensinasse. Por quê? Porque ela era santa e nunca decepcionou a Deus. Entenderam, irmãos? E foi sendo aprovada dia e noite por Deus em todos os seus atos. Eu sei que quando ela estava com 33 anos de idade, Deus já havia decretado no céu que era ela,
a escolhida, e que Jesus, na época certa, iria usá-la, porque não tinha outra pessoa. Entenderam? Então, o que Deus fez? Ele vê o futuro, ele sabe o que vai acontecer para frente, por causa do seu dom de onisciência, de onipresença. Entenderam, irmãos? De onipotência. Então, ele viu que ela chegaria o dia que seria usada por Jesus. Que ela ia ajudar Jesus a restaurar a igreja. Que ela ia ser fiel até se tornar no Consolador. Mas ia chegar uma época que ela ia precisar de um sucessor. Inclusive por causa das condições materiais da época. Então, o que ele fez? Notem as providências divinas. Ela trabalhava muito, mesmo nessa época com os irmãos adultos, porque a época era difícil e ela trabalhava até para fora, chegou a ser mestre de fábrica 10 anos, trabalhando dia e noite. E aí, ela viu que precisava de alguém para ajudá-la. E tinha uma cunhada dela que estava praticamente, não digo desamparada, mas estava sozinha. Era jovem, a idade dos irmãos dela, mas vivia sozinha, sem muito conforto, sem muito apoio. Então ela falou: Maria, você não quer vir trabalhar para mim? Vem morar comigo e você me ajuda no serviço doméstico. Porque eu trabalho fora, sou chefe de fábrica, trabalho de noite até tarde para ganhar um dinheirinho a mais, para ajudar meus irmãos. E eu preciso de alguém que me ajude no serviço doméstico. Você está sozinha? Vem morar comigo. Você tem a idade dos meus irmãos, que eu criei. Você pode ser como minha filha. Era a cunhada dela. Chamava Maria. Aí, ela foi morar com a avó, começou a trabalhar na casa da avó, e o irmão da avó começou a gostar dela, o Vitório. Tinha mais ou menos a idade. E ela começou a gostar do Vitório. Mas a época era diferente. As pessoas tinham vergonha, tinham honradez, tinham respeito. Mas a avó percebeu que um gostava do outro, porque ela tinha o dom, ninguém iludia ela, nem escondia nada, porque ela sabia. E ela até gostou, porque ela viu que a Maria seria uma boa esposa do seu irmão. E ele também seria um marido bom para ela. O que ela fez? Ela falou primeiro com o Vitório. Ele disse: eu gosto da Maria, mas ela não levanta os olhos. Como é que eu vou pedir ela em namoro, em casamento? Ela nem me olha. Ela tinha vergonha, irmãos, não é verdade? Tinha honradez, respeitava a família, era santa. A avó falava isso para nós. A minha cunhada é uma santa. Aí ela falou com a Maria. A Maria falou: ai, Rosa, é verdade, eu gosto dele, mas, como dizer, eu sou mulher, não é verdade? Eu fico no meu lugar. Aí a avó fez o casamento dos dois. Continuaram morando ali. E quem nasceu? O irmão Aldo. Por isso que nós falamos que ele nasceu na casa da avó. Ela foi a primeira a tomá-lo nos braços. Ela escolheu o nome, foi madrinha e criou ele. Porque eles moravam juntos, entenderam? E quando ele nasceu, não teve festa no céu? Porque Deus que preparou tudo e fez ele nascer com os mesmos dons da Santa Avó Rosa. O dom do amor, da fé, da caridade, o dom de discernir. Um cérebro perfeito,
um espírito justo e um espírito firme. Entenderam? Tudo que Deus precisava, ele deu para o irmão Aldo. E a Santa Avó conservou isso nele, junto com a Virgem Maria, porque ela criou o irmão Aldo, transmitindo para ele o seu exemplo. Exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de caridade, exemplo de coragem. E ele tinha os dons, cria nela como santa, porque ele tinha o dom de discernimento. E sempre a obedeceu, e sempre a imitou em todos os dias da sua vida. Então não teve festa no céu quando ele nasceu. Deus viu que os planos iam se cumprir e tudo dava certo. Por quê? Porque a Santa Vó Rosa não falhou. E ele tinha certeza que o irmão Aldo também não ia falhar. Entenderam, irmãos? E é isso que festejamos também no dia 31 de agosto. Porque o irmão Aldo foi e é a garantia da nossa igreja. Quando a Santa Vó Rosa precisou deixar o corpo e realizar o seu ministério de consolador em espírito, ela não precisou procurar ninguém, não. Ela tinha o irmão Aldo com ela. Porque ele sempre a ajudou, sempre creu nela, sempre a respeitou. E eu ouvi muitas vezes ele falar para ela. Ele ainda não era da igreja. Ele dizia: tia, a senhora é uma santa. Tudo que a senhora precisar de mim, eu estou à sua disposição, seja de dia ou de noite, porque a senhora é uma santa. Ele tinha o dom, irmãos, ele conhecia. Entenderam? E deu provas. Eu conheci ele bem jovem, porque eu sempre frequentei a casa da Santa Vó Rosa e ele também não saía de lá. Depois ele casou, teve seus filhos, sua família, mas sempre ele estava visitando a avó, perguntando se ela precisava de alguma coisa e ajudando ela em tudo. Entenderam? Então eu conheci ele jovem. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu vi o irmão Aldo, ele era bem jovem. E eu entrei na casa da avó, e a avó disse: Trevisan, vem aqui na cozinha. E eu fui, estava ela e o irmão Aldo. Então ela disse: este é o irmão Aldo, meu sobrinho. Falou para ele: esse aqui é o pastor Trevisan. Irmãos, não é mentira, eu fui dar a mão para ele. Parecia que ele tinha uma lâmpada acesa. O rosto dele brilhava. Isso eu penso que a avó que fez para me mostrar o valor que ele tinha, porque eu não conhecia ele. Tanto que eu encarei e fiquei olhando e ele não gostou muito que eu fiquei encarando, porque o rosto dele brilhava, irmãos. Aí eu falei: muito prazer, e a avó percebeu. Então ela começou a falar: olha, Trevisan, esse meu sobrinho nasceu na minha casa, eu que criei, ele sempre me ajuda. Entenderam? Então eu fui conhecendo o irmão Aldo assim. E ele deu provas mais do que suficiente, que teve uma época que ela precisou ir para o Ceará. E não podia ir de avião, por causa que o coração dela era inchado de nascença. E ela não podia andar de avião. Então eu estava na casa dela. E chegou o filho dela. E ela disse: você não pode me levar para o Ceará no teu carro? Porque eu não posso ir de avião e eu preciso ir. Ela teve uma missão que Jesus mandou, entenderam? Ele disse: ah, não, mãe. Se eu levo a senhora, depois eu volto e jogo o meu carro no lixo. Do jeito das estradas, vai acabar com o meu carro, eu não levo, não. E ela olhou para mim e para um outro pastor e para outra diaconisa, como dizer: presta atenção. O filho não quis levar.
Tocou a campainha, era o irmão Aldo. O irmão Aldo entrou, cumprimentou nós, pediu a bênção da avó, tudo. Aí a avó olhou para nós como dizer, presta atenção. Ela falou, Aldo, eu preciso ir para o Ceará. Eu não posso ir de avião. Você me leva no teu carro, no teu táxi? Ele tirou a chave do carro. Tia, quer ir já? Olha, o carro está na porta e a chave está aqui. Quer ir já? Vamos. A senhora é uma santa e tudo que a senhora precisar de mim, eu estou à sua disposição, seja de dia ou de noite. Entenderam, irmão? Ela mostrou para nós a qualidade dele, que ele já nasceu para servi-la e foi criado por ela e conservou nele os dons que Deus lhe concedeu de nascença. Entenderam, irmão? Então ela foi 3 vezes, ele precisou levá-la no carro dele. E levou. Até na primeira vez, eles iam cortando o caminho pelo interior, não iam pelas grandes capitais para chegar mais perto, mas era em Fortaleza que eles iam, lá no Ceará. Então iam pelo interior para cortar caminho. Quando chegou no interior da Bahia, no meio do Mata Virgem, o carro quebrou o eixo. Então o carro parou, ele desceu, entrou embaixo do carro e saiu, disse, tia, quebrou o eixo. Lá não tinha ninguém, nem mecânica, ninguém para socorrer, nada. Estava no meio do mato. Estava a avó e 2 diaconisas. Aí ele olhou para a avó, ele tinha o dom, irmãos, ele percebia tudo. Ele percebeu que em pensamento a Santa Avó estava pedindo para Jesus. Sem falar nada, ela estava em oração, em pensamento, pedindo a solução para Jesus. E ele percebeu. Então ele disse, tia, a senhora vai orando, que a senhora é uma santa. E pela sua oração, nós vamos chegar no Ceará, mesmo com o eixo quebrado. E a avó continuou em pensamento pedindo. Ele pegou um facão, foi no mato, uma árvore muito grande, achou um galho bem grosso, cortou, limpou, tirou as folhas, pegou uma corda, entrou embaixo do carro e amarrou aquela tora da árvore no eixo com a corda bem apertado. Aí saiu debaixo do carro. Tia, vai orando, que com a sua oração nós vamos chegar lá. A senhora é uma santa. E a avó foi orando mesmo. E o carro andou do interior da Bahia até o Ceará com um pedaço de madeira no lugar do eixo. É verdade que Jesus fez um milagre, a avó mereceu, mas o carro era dele. Se ele não merecesse, como é que eles podiam fazer o milagre? Mas ele foi o primeiro que ajudou. Tia, vai orando, que eu creio na senhora. A senhora é uma santa e o carro vai andar pela sua oração. Entenderam, irmão? Então foi ele também que ajudou a fazer o milagre. E muitas vezes ele deu prova. Eu lembro que quando a avó voltou, ela demorou bem uns 20 dias até ir e voltar do Ceará. O dia que ela voltou, eu fui na casa dela. Eu estava com muita saudade dela. Aí eu fui na casa dela. Aí tinha muitos obreiros conversando, tudo. Não deu para mim perguntar. No outro dia eu voltei lá. Eu falei, vó, o que a senhora mais gostou nessa viagem? A senhora ficou 20 dias fora. O que a senhora gostou mais? Ela disse, televisão, que eu mais gostei foi constatar a fé que meu sobrinho Aldo tem em mim.
Ele crê em mim mais do que alguns pastores. E ele tem muita fé em mim. Foi a maior alegria que Jesus me deu nessa viagem. Porque ela sabia que ia precisar dele. E precisava que ele desse prova. E ele nunca falhou, irmãos. Sempre caridoso, humilde. E depois ela dizia para nós. Isso é muito importante os irmãos saberem. Porque tem gente que acha que é profeta. E acha que tem dom. E os únicos que são profeta é a Santa Avó e o irmão Aldo, nesta igreja. Entenderam, irmãos? São os únicos que têm o dom. Então, o que aconteceu? A Santa Avó dizia para nós, porque ela sabia que tinha que ir para o céu, ela estava preparando o irmão Aldo, sem ele perceber, chamou ele como chefe, como chofer da direção, para dirigir o carro da direção, para aproximar ele da igreja. E tudo que ela pedia, ele fazia com amor. Então, ela, sem ele perceber, foi preparando ele. Então, o dia que ele estava lá com nós na casa dela, ela dizia, eu vou para um lugar, mas não vou levar nenhum de vocês agora. Eu vou sozinha. Nenhum de vocês me conhece. Porque ela já sabia que ela era o Consolador. 1 ano e meio antes de deixar o corpo, Jesus mostrou para ela que ela já tinha todos os dons, virtudes e poder do Espírito Santo. Ela já era o Consolador, mas não era a hora de falar para a igreja. Tudo tem a hora certa. Então ela dizia para nós, nenhum de vocês me conhece. O bispo dizia, vó, eu conheço, a senhora é santa. A senhora é Jesus entre nós. A senhora é a principal coluna da nossa igreja. A senhora é a garantia da nossa vitória. Jesus falou que a senhora é rainha do céu. E ela com toda humildade. É verdade, bispo, tudo que o senhor falou está certo, mas nem o senhor não me conhece. Porque ela já era o Consolador. E precisava preparar o irmão Aldo para poder receber o seu galardão, a sua coroa no céu e deixá-lo como seu sucessor para garantir a obra da igreja. Então ela dizia para nós, na frente dele, o único que tem os meus dons é o meu sobrinho Aldo. Vocês podem procurar no mundo inteiro. Nunca teve e nunca vai ter. Os nossos dons é semelhante aos dons de Jesus e da Virgem Maria. E o único que tem os meus dons é o meu sobrinho Aldo. E ele era chofer da igreja. Irmãos, ele nunca se orgulhou, nunca maltratou nós, nunca desprezou ninguém. Muito ao contrário, ele nos defendia com todo amor e humildade. Entenderam? E ela dizia, ele é o único. Então ela não precisou procurar ninguém. Quando ela precisou ir, ela deixou ele preparado. Ela nos deu o preparo para a gente crer nele. Isso sim. Ela dizia, o único que tem os meus dons é meu sobrinho Aldo. Vocês podem procurar no mundo inteiro, não tem. É só eu e ele. Entenderam, irmãos? Por isso que a data que ele nasceu e a vitória que ele ganhou, a coroa que ele recebeu, é uma glória muito grande para nós. E todo o reino do céu o glorifica, porque ele garantiu a vitória desta igreja, que é na terra um pedaço do céu. Por isso que eu digo, irmãos, ninguém pense que tem outro profeta, porque não tem. Nem na igreja e nem no mundo. O último é o irmão Aldo. E ele é santíssimo e garante a nossa vitória, porque até hoje ele se sacrifica dia e noite por nós. E não nos abandona um instante sequer.
Então devemos amá-lo. E aqueles que vão se batizar, se batizem com esta fé. Crendo na Santa Vó Rosa como Consolador e crendo nele como último profeta de Deus e que tem todos os dons e virtudes para garantir a nossa vitória individual e a vitória da nossa igreja até o juízo final. Irmãos, nós vamos terminar, mas vamos ouvir o último hino. Amanhã a gente continua essas mensagens. O coral vai cantar em louvor ao primaz, Anjo de Deus entre nós. Divinos
Irmãos, eu agradeço muito a todos os presentes, aos obreiros, aos regentes coristas, músicos, solistas, pelo trabalho muito lindo que realizaram, e convido a todos para voltarem amanhã, para continuarmos meditando nessas duas mensagens muito lindas do nosso boletim. Vamos ficar em pé e orar encerrando a reunião desta noite. Todos em sentido de oração, com muita fé, vamos orar. Santíssima Vó Rosa, nosso amado Espírito Consolador, da promessa de Jesus, nosso Senhor. Em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do teu sucessor. Nós muito te agradecemos, Santa Vó, pela reunião que acabamos de realizar. Também pelas tuas bênçãos, pela guarda dos teus anjos, pela tua unção, virtude e proteção. Querida avó, também apresento à Senhora as orações destes teus filhos que eles estão fazendo. Peço que a Senhora lhes dê tudo o que eles precisam, seja saúde, emprego, união na família, paz, bem-aventurança e também mais fé, coragem e ânimo forte. Também apresento à Senhora, Santa Avó, esses pedidos de oração nessa caixinha que teus filhos colocaram com muita fé, pedindo a tua bênção, a tua graça a eles, aos seus familiares e aos seus entes queridos. Santa Avó, entrego todas essas pessoas, representadas pelos seus nomes, nas tuas santas mãos. Peço que a Senhora as acode, dê a elas também muita saúde, paz, consolo, união, fé, coragem e também bem-aventurança. Realiza os teus milagres, vó, em favor dos teus filhos e do povo que confia na Senhora e no Santo Irmão Alto. Amados irmãos, recebam assim a bênção que a Santa Vó Rosa e o nosso irmão Aldo estão derramando sobre nós, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima. Tenham muita paz, consolo, união, alegria e felicidade neste santo caminho, hoje e sempre, e que os anjinhos do céu os acompanhem até os seus lares, lhes dando uma noite de paz e de descanso, e que amanhã possamos estar reunidos mais uma vez para meditarmos na doutrina e recebemos mais bênçãos dos céus, dos anjos de Deus, neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.